Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Espero que vocês continuem muito bem. Espero que vocês não estejam aqui. Shimada está gravando um vídeo para programar. Vou programar para segunda-feira, porque eu realmente não espero que vocês estejam aqui no sábado. E se estiverem no domingo, só a noitezinha, quando eu gravar a mensagem da semana, tá? Vou programar esse vídeo para segunda à noite. Mas por que isso, Shimada? Final de semana, vamos combinar assim? Final de semana é para vocês colocar em prática tudo que vocês ficam ouvindo aqui. Principalmente no quesito, vou viver minha vida. Não quero papo cabeça. Eu quero ficar de bobeira. Eu quero comer e beber com meus amigos, com a minha família. Eu quero não fazer nada. Eu quero cuidar de mim. Eu quero dar um rolê. Passear no parque, no shopping, na praça de alimentação, não sei, onde eu quiser ir. Quero dar um tempo para minha cabeça, faça isso, tá? Então tá, faz de conta que hoje é segunda à noite, tá bom? Tá bom. Nós teremos muitos temas, muitos mesmo. Um problema que este canal nunca terá é falta de tema. Isso quer dizer que quando eu não apareço é porque eu estou ocupada com outra coisa. Porque se eu fosse trazer todos os temas que tem já anotadinho, eu ia ficar presa aqui no mundo virtual, né? Deixa isso para o futuro. No futuro eu não vou estar mais aqui. Mas ao mesmo tempo eu vou. E ainda bem que vocês não me fazem perguntas, né? Vocês interagem comigo. Por quê? Porque no futuro vai ser exatamente assim. Eu não vou estar aqui para responder ninguém. Então vamos deixar tudo muito bem esclarecidinho agora. E se de repente vocês tiverem alguma dúvida no futuro e eu não estiver aqui para responder, tá tudo bem. Eu tenho 3 filhos, eles estarão por aqui, tá bom? Então tá. Pode ser que cada um responda de uma forma, porque cada um tem uma visão. Mas a mamãe é a mestra deles, então, de alguma forma, eles vão estar adequados ao que está aqui. Quem é que tá mandando mensagem? Oh, Minas Gerais. Ai, meu Deus, sempre meu irmão. Uma coisa impressionante. No sábado, na sexta, se eu resolver gravar na sexta e no sábado, meu irmão vai mandar mensagem. Então, teremos muitos temas, né? E isso quer dizer que quando eu não apareço é porque eu tô ocupada no offline. Se eu fosse trazer todo dia todos os temas que eu tenho para trazer, eu não teria vida, né? Eu tenho uma vida para viver. Todos nós temos, né? E devemos viver direitinho. Viver direitinho com liberdade, não com inconsequência, ok? Um dos temas que serão tragos ainda, espero que eu esteja viva para isso, é o trabalho da luz e sombra. Sim, teremos que falar sobre isso. Afinal de contas, deseja-se tanto a iniciação, né?
Provavelmente a única iniciação que Shimada vai poder fazer com vocês é continuar trazendo conteúdo para o canal para que vocês façam a busca de vocês, tá? Por quê? Vocês devem se auto-iniciar. Vocês devem ser os seus próprios mestres na jornada de autoconhecimento e na relação com a espiritualidade de vocês. Mais ninguém. A tua vida só você pode viver. A tua jornada, o teu caminho, as tuas descobertas, tudo, tua relação com a vida, com o papai, tudo é só você também. Porque tudo está inserido na vida, que só você pode viver. Então, vamos trazer mais um fio de meada, já dando assim como é que chama aquela palavra? Uma degustação do que será o trabalho de luz e sombra, tá bom? Acho que nesse vídeo vai ficar mais fácil de vocês compreenderem por que Shimada fala tanto de reintegração, individuação, coletividade e tal. Esse é o tema do vídeo. Embora a reintegração seja um termo da psicologia analítica junguiana, Shimada estudou muito Jung, porque Jung foi aluno de Freud, né? Podemos assim dizer. O conceito da reintegração está muito presente na filosofia oriental. E Shimada menciona muito a filosofia oriental, não é por causa dos olhos dela. Não é também porque o primeiro contato com a filosofia foi na primeira infância com o meu avô, que me passou muito da filosofia oriental, principalmente na prática. Mas eu amo filosofia geral, né? O que seria de todas as outras ciências se não fosse a filosofia? E a filosofia é a base da psicanálise, principalmente se tratando de prática. O filósofo, ele chega às afirmações dele através de experimentação, da prática. A psicanálise é bem isso. Eu não posso, não devo oferecer nada a vocês que não seja bom primeiro para mim. Sabe assim, aquele pobre coitado que tinha que experimentar a comida ou a bebida do rei, do imperador antes dele, para ter certeza que não estava envenenado? É isso. Eu consigo alcançar uma resposta para uma questão minha. Eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho que primeiro pôr em prática na minha vida e saber se isso não vai ser veneno para vocês. Precisa ser algo bom. Vocês não acham estranho as pessoas ficarem vomitando tudo que é conteúdo na cabecinha de vocês, sem a preocupação de saber se isso vai ser bom ou não para o estado que está a mente de vocês? Tem muito a ver com o tema desse vídeo, inclusive.
que eu digo para vocês, o que eu faço para vocês, tem que ser bom. Mas não é porque eu tô querendo vender meu peixe. Desculpa. É porque se não servir para mim, não serve para mais ninguém. Eu repito muito isso para meu filho do meio, Matheus, que tá prestes a se formar em psicologia. Se todo conhecimento que ele adquiriu dentro da psicologia não for prática constante na vida dele, se tudo que ele aprendeu não servir para ele, não serve para mais ninguém. É melhor mudar de profissão. Tem que ser realista assim, né? Então, a Shimada traz aqui o que já é prática na vida dela. Faz muito bem para mim. Por isso que eu compartilho. Se de alguma forma você considera que não está te fazendo bem, não assiste mais. A lógica, né? Se você não gosta de abacate, você vai comer abacate para agradar alguém por causa da opinião dos outros? Não. Eu não gosto de abacate, então não come o abacate, tá bom? Então tá. Parece que eu tô falando com meu filho mais velho, ele não gosta de abacate. Então vamos falar nesse vídeo sobre reintegração, integração e individuação. Tudo isso tem a ver com o trabalho de luz e sombra. A partir disso, vocês já poderão se iniciar. Se você não está no processo da integração luz e sombra, a energia yin e yang, você não pode se declarar iniciado, alquimista, bruxo, bruxa, mago, maga, nem nada do gênero. Não. É necessário entrar no processo de integração, de reintegração e de individuação. Quando você entra nesse processo, automaticamente você vai mudando espontaneamente, inclusive o seu comportamento, porque teu comportamento é reflexo do que está dentro. Se a tua essência é dominante, a tua postura, o teu agir, o teu falar, tudo tem que condizer com isso. E eu não estou falando, por exemplo, do teu estilo de se vestir, como você pinta, arruma teu cabelo, nada disso. Eu estou falando da energia que você vibra. Como que uma pessoa... É que nem um filme que eu comecei a assistir ontem, me deixou tão irritado que eu estava vendo, que eu mudei. Eu mal comecei, eu já mudei de filme. Não sei se era uma psicóloga ou uma psicanalista, estava fazendo um atendimento online, porque era pandemia no filme. Só que ela tinha um problema seríssimo de toque, vários tipos de toque, principalmente em relação a bactéria, a vírus. Desculpa. Eu cheguei na parte do filme onde ela faz o primeiro atendimento. A paciente dela tinha toque. Tava uma coisa assim, bastante hipócrita, porque como que uma psicóloga é tão
necessitada de terapia, fazendo terapia com alguém com as mesmas dificuldades que ela. E não é que isso está proibido. Só que o psicólogo, o psicanalista, ele tem um acesso mais íntimo com o conhecimento. Como a cura que eu estou oferecendo não me cura? Ei, uma coisa é o corpo, o animal, ser doente. Outra coisa é interiormente, né? Se não houver integração ou reintegração ou individuação, não tem iniciado nenhum em nada. É simples assim. Por quê? Porque senão vai ser contraditório. Senão vai ser só um personagem. Senão vai contradizer tudo isso. E vocês vão entender já por quê. Então, primeiro, vamos falar sobre a reintegração, que é uma palavra que a Shimada usa muito, mas é força do hábito. Shimada estuda Jung desde criança. Não foi Jung que me causou total desinteresse numa faculdade de psicologia. Não. Foi Freud. Que me apresentou o que eu já tinha conhecido através da filosofia oriental. Entendeu? Eu não faria faculdade de psicologia, nem que me pagasse. Estudei por conta. Estudei quem? Jung. Então vamos lá. Tem colinha, claro, porque eu dei folga para os meus neurônios, que eu vou precisar muito deles semana que vem. Na psicologia analítica de Carl Jung, a reintegração é o processo de resgatar partes da nossa psique que foram fragmentadas, excluídas, reprimidas como a sombra, para alcançar a totalidade. Esse é o cerne do processo de individuação, que busca integrar os opostos internos para nos tornarmos quem realmente somos, ou seja, o autoconhecimento. Se uma pessoa disser que ela compreende com totalidade a individuação, a reintegração, a integração, se ela não se autoconhece, ela não tem, não. As contradições são pistas, vocês lembram? Então, reintegração é um termo da psicologia analítica de Jung que serve dentro do contexto da filosofia oriental. A integração, ela está presente no conceito da filosofia oriental e é muito semelhante. A diferença é que a filosofia oriental é muito mais antiga que Jung. Mas Jung, ele traz na psicologia analítica muito do que há na filosofia oriental. Então é válido. E o que é? Então, a reintegração, na verdade, deixa eu esclarecer uma coisa para mim aqui. Não é porque Jung é psicólogo e eu sou psicanalista que eu vou divergir de algumas coisas, tá? É que como é uma vida estudando, eu não tenho como estar presa ainda no mesmo conceito. A ideia é que se eu estou estudando, se eu estou buscando, eu tenho que ir além, não é? Se eu não vou além,
dos meus estudos, eu não estou estudando coisa nenhuma. Eu estou absorvendo informação para depois reproduzi-la, seja na fala, seja na prática. Então, isso significa que conhecimento, na verdade, eu não tenho, porque um dos reflexos do conhecimento é ir além, sempre além. Nem nos seus estudos você pode estagnar. A vida exige movimento, tudo exige movimento. Não pensa você que porque você ganhou o seu diplomazinho, pronto, não precisa estudar mais, agora é só trabalhar. Não. É que nenhuma que chegou fazendo um discurso, eu trabalhei 4 anos, paguei uma fortuna na faculdade para me formar. Aí vem esses psicanalistas. O psicanalista, ele pode não fazer 4 anos de faculdade. Mas e daí? Ele tem que estudar a vida inteira. E não é porque ele precisa viver aprendendo. Só as especializações da psicanálise é um investimento que vai além de 4 anos de faculdade, tá? Guarda pra vida. Psicanalista nunca para de estudar. Ele é um pesquisador. Ele sempre vai querer ir muito mais além. Então, algumas coisas eu vou divergir, não só de Jung, de Freud também, não porque ele estava errado em alguma coisa, mas é que algumas coisas têm que ser atualizadas, né? Aqui, desculpa. Ai. Aqui quando fala, eu devia regravar esse vídeo, eu sei, mas não vou. Porque eu não sou um personagem, eu sou assim, então, na verdade, aqui no meu off, eu posso me mostrar como eu sou de verdade. Inclusive quando eu arroto. Às vezes, quando eu falo muito depois que eu como, eu arroto. O importante é não fazer aquele barulho de escapamento aberto, né? Vai me dizer que você não arrota. Como não? Tá entupido? Eu arroto. E outras coisitas mais. Então, tem uma parte aqui. Reintegração é o processo de resgatar as partes da nossa psique que foram fragmentadas, excluídas ou reprimidas. Beleza. Como a sombra. Não. Aqui tá querendo dizer que a sombra é algo que nós reprimimos. Na verdade, a sombra ela é feita de tudo que foi reprimido, excluído, fragmentado, distorcido, traumas, histórias inacabadas. Isso alimenta a sombra. O que é a sombra? Depende a tua visão. Aqui, dentro da visão psicanalítica, a sombra é o inconsciente. É por isso que Freud fez aquela estrutura, comparando o cérebro a um iceberg. A sombra é o inconsciente. É a parte difícil de acessarmos. O local escurinho onde o superego, para ter controle sobre o ego, transformou o inconsciente numa lixeira, literalmente, quando a função original do inconsciente, o que é? Armazenar memórias. Outras coisas foram armazenadas. Não sei dizer exatamente em que momento da evolução do Homo sapiens
isso começou a acontecer. Mas o ser humano nem sempre foi assim. É num processo lento. Tudo ocorre num processo lento. Aceitem isso, que a vida fica mais fácil. No processo lento da evolução, o ser humano, ele deu uma outra função para o inconsciente. Não é à toa que nos dias atuais, um dos problemas mais frequentes não é simplesmente a perda de memória, é o Alzheimer e a demência. Um inconsciente, uma sombra que está devorando a luz da mente. Aqui, Jung, ele fala da luz e da sombra como se a luz fosse como se ela prevalecesse na psique. Freud já tinha mostrado através da estrutura do iceberg que não. O consciente, que é a parte luz da mente, é só uma ponta num iceberg gigantesco. Então, não. Nós temos que trabalhar a sombra para que a luz volte a brilhar, tipo assim. Não é à toa tantos poemas referindo-se à noite, a madrugadas, à lua, e associando tudo isso a dor, sofrimento, solidão, tristeza. Metáfora. Então, de fato, tudo que é fragmentado, excluído, reprimido, traumas, tudo que é rejeitado pela psique é lançado na sombra que é o inconsciente. Por isso que as pessoas fazem terapias, elas sozinhas não conseguem acessar o inconsciente. Sabe o termo de fora se vê melhor? Quem está fora vê melhor? É tipo o terapeuta e o analisado. Conforme a pessoa está se expressando, muitas vezes ela não vê que ela mesma manifesta as próprias respostas. O terapeuta, quando ele ouve, ele percebe isso. Por isso que eu afirmo para vocês, as respostas que vocês querem estão dentro de vocês. Disse uma boa ouvinte. Então, o processo de reintegração e cura envolve dinâmicas centrais da psique, como a reintegração da sombra. Na psicologia analítica, a reintegração de sombra é acolher aquelas características e desejos que escondemos e julgamos inacessíveis. É complexo, né? Quando a sombra não é integrada, ela domina o inconsciente, mas ao iluminá-la, resgatamos nossa energia vital e evitamos projeções. Isso é a visão da psicologia analítica. Na minha visão psicanalítica e dentro da filosofia oriental, não é exatamente isso. É por isso que eu estou trazendo a psicologia analítica, porque vocês vão ver reintegração, sombra e luz em vários lugares, mas vocês precisam saber que há esse processo na psicologia e na filosofia oriental, e alguns esotéricos e holísticos também procuram aplicar esse conceito, essa visão, né? Porque a reintegração de sombras, ela acolhe, sim, muito que está no inconsciente.
Só que essa questão de desejos que escondemos ou julgamos inacessíveis, não é o ego que faz isso. O ego é dominado agora pelo superego. Veja bem, a primeira estrutura do cérebro, a nossa parte mais primitiva, instintiva, impulsiva, que a gente pode dizer que é simplesmente toda a capacidade do cérebro como órgão. Existe o ego e existe o superego. O ego, ele passou a ser um pacificador entre o superego e a parte instintiva, porque na verdade o superego, ele quer dominar o animal, a parte instintiva. E quem deveria fazer isso é o ego. Então, muitas vezes, nós atribuímos certos comportamentos ao ego, só que não é o ego, não. É o superego. O superego apareceu em algum momento da evolução. Muito provavelmente quando o ser humano deixou a vida nômade. Porque é o superego que cria os conceitos morais. É o superego que manda esconder as coisas, manda reprimir as coisas e julga. Ele tortura o ego. O teu sentimento de culpa, de auto-julgamento, de autocondenação, é o teu superego te maltratando. Ele te tortura. Ele gosta que você fique para baixo. Diz, né, que o ego, ele é vaidoso, gosta de se enaltecer, e na verdade quem é assim é o animal. Faz parte do instinto. Se exibir, ostentar, aparecer, é algo do animal. É típico da nossa parte primitiva. Todo animal tem esse lado. Isso se sobressai na tentativa do superego de dominar o animal. Só que no meio do caminho tem o ego. Então ele faz o quê? Ele convence o ego de dar ao animal a satisfação imediata. O ego, ele vai receber reflexos disso. Por quê? Porque ele deveria dominar o animal. Em dado momento, ele perdeu esse controle. É o superego que começou a mandar no pedaço. E nós sabemos disso como o reflexo no externo é uma pessoa crítica, julgadora, manipuladora, que gosta de apontar dedo, moralista, hipócrita, é tudo superego. E sim, no fundo, tudo isso é o cérebro. O ego e o superego, eles agem como Deus e semideus, mas eles são a massa encefálica, não é a mente em si. Porque a mente é o todo. É o todo. É consciente e inconsciente. Luz e sombra. Consciente, luz, inconsciente e sombra. Quando a sombra não é integrada, ela domina o inconsciente. Não. Quando o inconsciente ele não é integrado, como assim é? O consciente não pode iluminá-lo. A colaboração mútua. A luz do consciente limpa o inconsciente de tudo aquilo que está lá e não deveria estar,
como, por exemplo, tudo aquilo que está reprimido. O que tem que ficar no inconsciente são as memórias. Se isso não é trabalhado em muita gente, a tendência é que a pessoa ela sofra com problemas de memória, doenças relacionadas à memória. E vocês podem acreditar, há quem trabalhe para que isso aconteça, e isso não é uma previsão de horóscopo ou de tarô, é um fato. O self como guia. Eu já vi muito oraculista, tarólogo, esotérico, holístico usar o termo self se referindo ao eu superior, né? É uma salada danada. Porque, na verdade, na teoria oriental, a conclusão da jornada é: não existe eu. E não existir o eu é a individuação. Se eu sou um com o todo, quem sou eu? Eu sou o todo? Aí nascem as confusões, as saladas mistas e as contradições. É preciso saber exatamente qual a linha de raciocínio você está seguindo. Você está buscando a tua resposta. É por isso que eu fico citando esse monte de linha de pensamento. Ou é espiritualista, ou é filosofia oriental, ou é psicanálise, ou é psicologia. Tem que ficar tudo assim muito explicado para si mesmo. Então, o self é o arquétipo da totalidade, o centro organizador da psique. Ele atua na autorregulação e a força motriz que nos empurra para a reintegração e harmonia. Eu, particularmente, excluí esse self do meu vocabulário. Eu uso o termo eu, superego, e o único eu superior que existe aqui dentro é a centelha. Se nós substituirmos self por centelha, vai ficar: a centelha é o arquétipo da totalidade e o centro organizador da psique, o eixo de equilíbrio. Ele atua na autorregulação e é a força motriz que nos empurra para a reintegração e harmonia. Sim, sem a centelha, sem papai, não tem nada disso acontecendo. Pode ser o melhor terapeuta do mundo. Já em filme, né? Compreensão do trauma. Desculpa. Minha mão tá geladeira. Na perspectiva junguiana, o trauma fratura a psique. A cura não é apagar o trauma, mas reconhecer e reintegrar as partes partidas por meio da função compensatória do inconsciente. Vocês estão vendo porque eu venho falar dessas coisas, mas numa outra linguagem? Vocês não percebem? Mas eu falo muito de filosofia oriental, psicanálise e psicologia junguiana numa outra linguagem, porque se for falar dentro da linguagem da psicanálise ou da psicologia, vocês não entendem nada. Por quê? Porque são os termos que não fazem parte do cotidiano de vocês, né? Em resumo, aqui disse o seguinte: você faz o autoconhecimento para poder fazer a tua reintegração. Não há reintegração sem autoconhecimento. E você cura o teu trauma. Na verdade, a cura do trauma não está tão longe.
na reintegração, está no autoconhecimento. Porque se você consegue compreender e levar para a consciência um olhar para dentro de si mesmo, de quem é o consciente, quem é o inconsciente, como os dois trabalham, você conseguir sentir, perceber isso, já é um salto enorme para a tua cura de trauma. Em resumo, foi isso que disse. Uso de símbolos e sonhos. Jung valorizava o inconsciente como um complemento à consciência. O inconsciente e o consciente são a mais perfeita representação dos opostos complementares ou da energia yin yang. Né? Os símbolos e os sonhos são uma comunicação que sai lá do inconsciente, da sombra, tentando se comunicar com o consciente, a luz. Entendeu? Então, antes de falar da... cadê? Vou fechar até essa. Aqui. Então, a reintegração entre a sombra e a luz, que é frequentemente associada à psicologia analítica de Jung, é o processo de aceitar e harmonizar os seus aspectos conscientes, luz, com as partes reprimidas ou ocultas da personalidade sombra, promovendo o autoconhecimento e a inteireza. Todo mundo fala da sombra como o que é reprimido e as partes ocultas da personalidade. As partes ocultas da personalidade são uns dos conscientes reprimidos. Quando falamos em coisas reprimidas, não estamos falando apenas de histórias inacabadas, traumas, nós estamos falando de traços de personalidade e comportamento que nós escondemos dos outros. Que está atrás das máscaras sociais, dos personagens. A sombra é o próprio inconsciente. Dentro do inconsciente está tudo que é oculto e reprimido dos outros. Você é condicionado, quando faz isso, a se esquecer do que foi jogado no inconsciente. Esses traços de personalidade ocultos desaparecem do seu comportamento porque você reprimiu eles. Só que quando você reprime, você manda para o inconsciente. E se você mantém no inconsciente, você esquece que você tem esses traços. Não é que você deixou de ter. Desta maneira, a tua mente vai sendo condicionada a esquecer. E onde está o banco de dados de memória na mente, no inconsciente? Todos os problemas de memória nascem no inconsciente, na parte sombra. Isso quer dizer que você entra num efeito dominó. Porque depois de reprimir, a repressão, ela acaba te fazendo acreditar como se fosse na própria mentira, a ponto de acreditar que ela é verdade. A verdade fica no inconsciente a ponto de você esquecer. E de tanto você fazer isso, ao reprimir algo, você se condiciona a esquecer.
Aqui quando fala promovendo, né, que a reintegração promove o autoconhecimento e a inteireza, é que na verdade, quando você começa a tua jornada de autoconhecimento, você está entrando no processo de reintegração. Ela está na jornada. Não tem como você não se autoconhecer, não tem como você se autoconhecer sem a reintegração. Conforme você vai se autoconhecendo, essas partes reprimidas, em algum momento, serão resgatadas através da confrontação. Elas precisam ser resgatadas. Vide a playlist dos 10 primeiros passos da jornada de autoconhecimento. Não é à toa que vocês têm que ter um diário. Vocês têm que anotar todas as suas memórias e analisar todas elas, reler. Haverão anotações que serão difíceis para vocês de lembrar, de escrever e de reler. E quando isso acontece, é porque há algo reprimido naquele momento. Há um trauma naquele momento, um assunto inacabado. O conceito de luz e sombra na psicologia analítica. A luz são as partes que você aceita, cultiva e mostra ao mundo. E a sombra seria o conteúdo bruto, emoções e traços que você tenta esconder. Só que isso, gente, não tem nada a ver com luz e sombra. Luz e sombra é consciente, consciente. Eles estão separados. E a sombra está devorando a psique, extinguindo o consciente. E a luz está no consciente. A luz é sua consciência. As partes que você aceita, cultiva e mostra para o mundo é tua máscara social. É aquilo que te impulsiona a buscar validação, aceitação, pertencimento. O conteúdo bruto está na sombra, é tudo que foi reprimido. Então vamos falar da integração, porque já deu para ver que aqui na jornada de autoconhecimento, embora muita similaridade com tudo que Shimada fala, com a filosofia oriental, Jung tem que ser atualizado. Na psicologia analítica, né? E na questão luz e sombra, porque não é bem isso, não. O superego manda você reprimir um traço de comportamento, porque o que as pessoas vão falar de você? Quando você reprime esse traço do seu comportamento, que inclusive muitas vezes é forte em você, é o que te torna diferente, autêntico, você também se anula, se poda. Não tem como você ser uma pessoa feliz podado. A integração trata disso. É pegar os seus cacos e se montar de novo. É ser inteiro. Se uma pessoa não é inteira, ela não consegue viver sozinha. Ela vai ter muitos dilemas emocionais, psicológicos, sentimentais. Integrar não significa agir com base nas sombras, mas sim parar de fugir delas. Eu já mencionei várias vezes aqui que o inconsciente é o vale da sombra da morte. Não é apenas
as memórias de tudo que te fez sofrer que estão lá. Junto com essas memórias, todas as suas dores foram jogadas lá, reprimidas lá. Suas dores, seus sofrimentos, seus traumas, coladinhos com essas memórias. A integração nada mais é do que entrar no vale da sombra da morte, que é teu inconsciente. Por qual caminho seu inconsciente é inacessível? Pelas memórias. É preciso exercícios constantes para a memória. É preciso medicações para o cérebro e cuidar da memória. Por quê? Se a pessoa gradativamente perde a memória, ela também vai perder a consciência. Ou seja, o inconsciente, a sombra, vai dominar toda a mente. A pessoa, ela volta a ser apenas animal. É interessante que nos animais, eu consigo ver, observar isso nitidamente, eles não têm a mesma estrutura. Eles são a parte instintiva, né? O cérebro com todas as capacidades, e essas capacidades têm muita relação com o tipo de corpo de cada animal, e a consciência. É por isso que está escrito: olhai as aves do céu, não semeiam nem plantam. Olhai os lírios no campo. A natureza não pensa em passado, nem no amanhã. Se um pet, um cão seu, ou um cão que é sempre maltratado por um dono, ele tivesse inconsciente, ele não abanaria o rabo para o seu agressor toda vez que ele chega em casa. A memória do animal é tão pura, tão livre de corrupção, diferente da do animal, que ele não desenvolve exatamente medo, é respeito exacerbado, porque ele sabe aquilo que vai fazer com que o seu dono se vire contra ele. Ele coloca o rabinho no meio das pernas, assim, curva. Ele está dizendo: eu sei que você vai ficar bravo comigo. Eu não deveria ter feito isso. Mas ele não entende por que não deveria. Ele sempre está no aqui e agora. Então, você não tem que pegar os seus traumas, os seus defeitos e tratar como qualquer coisa. Já foi pego tudo isso e reprimido no inconsciente, como se o inconsciente fosse uma lata de lixo. Aí você não pode ir lá, pegar tudo isso e procurar uma lixeira para jogar. Não tem o botão delete no cérebro, na mente. Você pegar um trauma seu e tratar de qualquer jeito, por exemplo, com ira, com agressão, você não apenas repete um ato que foi feito contra você. Você já viu uma pessoa ser desarmada com gentileza? Tudo que está dentro de você pertence a você. Tudo que é relacionado a você deve ser tratado com gentileza. Você espera que os outros sejam gentis com você, mas você é gentil com você mesmo? Começa aí. Como é que você quer ter acesso a um trauma
se você não sabe chegar até ele, e quando você chega, você não sabe lidar com ele. Não, não é assim. Muito menos alimentá-lo. Tratar como qualquer coisa. Aquilo é parte da tua história, aquilo que está reprimido. Parte da sua história, parte de você, parte da sua personalidade, parte da sua hereditariedade. Então, não pode tratar de qualquer jeito. Você não tem que cortar fora o que está no inconsciente. Você tem que resgatar para o lugar original. Por exemplo, um traço de personalidade ou de comportamento que foi reprimido no inconsciente, você vai levar para o lugar original. Onde que é? Na tua expressão, no seu jeito de ser. É aí que deve estar. Você tem um trauma lá. Você acha que esquecer é a solução? Se você achar que esquecer é a solução, você vai acabar perdendo toda a sua memória. Você tem que lembrar e você tem que confrontar a tua memória. Esta memória traz consigo o teu trauma. Você vai resolver o teu trauma com você. Não é com as pessoas envolvidas, não é naquele lugar onde aconteceu, nem naquela época. É com você. Vamos ver a etimologia da palavra integração? Como vocês sabem ou não, se não, fica sabendo agora. Chamado estudo de etimologia das palavras, por quê? Porque a gente tem que saber o que a gente fala, para não falar bobagem, né? A palavra integração vem do latim integratio, que significa tornar inteiro ou fazer um só. Shimada sempre está falando da questão das almas gêmeas, né? Almas gêmeas, para início de conversa, elas precisam ser inteiras para ser alma gêmea. Embora elas só se encontrem para um propósito maior, né? As chamas gêmeas não é diferente. Chamas gêmeas, para se encontrarem, elas precisam ser inteiras. Por quê? Porque é algo que transcende a normalidade. Vai além do tempo, né? É uma questão espiritual. Então, não tem nada de romântico, de conto de fada em alma gêmea, chama gêmea. Ambos precisam ser inteiros. Não são metades de nada para se tornar um só e se completarem. Não, são inteiros que se complementam. Assim é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, assim é a energia yin e a energia yang, assim é inconsciente e consciente. Ambos têm que ser reorganizados, voltar às suas atividades originais, para que haja uma reintegração. A reintegração é integrar novamente e se tornar inteiro, porque um dia foi inteiro, principalmente quando nasceu. Além de lá no passado muito distante, durante a evolução, o comportamento da mente e do cérebro mudar, toda vez que nasce um ser humano purinho, bonitinho, uma avalanche de conceitos são lançados na cabecinha daquela coisa bochechuda fofa para perpetuar tudo que já está em você. A construção etimológica detalhada da palavra integração inclui radical, deriva de integer, que significa inteiro, completo
o correto. Essa é a versão radical de integração. A origem literal vem da junção do prefixo in, que significa não, com a raiz de tangere, que significa tocar. Literalmente significa aquilo que não é tocado, mantendo-se intacto, inteiro e sem faltar pedaços. Integração é ser inteiro, é por isso que o Shimada sempre fala reintegração. Reintegração é juntar os caquinhos, os pedacinhos. É ser uma coxa de retalho restaurada. Do latim integratio, a palavra evoluiu para indicar a ação de completar um todo com as partes que faltavam ou o ato de reunir elementos separados para formar um conjunto coerente. Agora vocês não vão me perguntar mais, mas por que eu tenho que ser inteiro? É uma reação em cadeia que começa lá do fundão e vai vindo para fora. Lá no fundão, as almas gêmeas mais importantes que existem se chamam energia Yin Yang. O eixo de equilíbrio das duas energias é a libertação da essência. Enquanto ela estiver no corpo, claro, esse equilíbrio vai ser bastante difícil. Por quê? É preciso equilíbrio, colaboração do hemisfério direito com o esquerdo. É preciso a colaboração e reintegração com o animal e com a essência. Você tem que, em várias camadas, se tornar inteiro. E quando você é totalmente inteiro, você nem notou que está inserido na individuação. Você é um com o todo. O todo é feito de inteiros. Quando você se insere, se torna um com o todo, ou seja, o todo, você está formando um outro corpo, você é um fragmento se juntando a uma totalidade da mesma forma que começou lá no teu fundão. É lindo, mas é complicado entender, eu sei. Mas para que isso, Shimada? Deve ser por isso que papai deu a fé. Tem que ter muita fé. Para procurar compreender isso, para trabalhar nisso, buscar isso, tem que ter muita fé. Não tem como desassociar a espiritualidade. Ninguém pode chegar para vocês e dizer o porquê. Vocês têm que descobrir sozinhos. É tipo assim, não lembro quem perguntou. Se o teu animal se chama Shimada, qual é o nome da tua essência? Você sabe? Desculpa. Sei. Mas não posso contar. Só eu tenho que... Eu e papai, só eu e papai tem que saber o nome da essência. Não é o nome oficial, não. É um nome...
como é que fala? É tipo um vulgo, onônimo. Porque aqui no plano físico é que existe essa coisa de Oximada. Há esferas onde nós chamamos o outro não é por nome, é por vibração, pela atração, telepaticamente, né? Então, esse monte de nome, termos, classificações é tão desnecessário. Não é à toa, né, que ali quando eu aprendi a escrever entre 4 e 5 anos, qual que era o meu livro preferido? Dicionário Aurélio. Porque é o lugarzinho para ter tanto nome para tudo e ao mesmo tempo todas as palavras parecem significar a mesma coisa ou servir para tudo, né? Então, para que tanto nome para tudo? Sei lá. Então, vamos. Como funciona a integração, para a gente terminar? Integrar não significa agir com base nas sombras, quer dizer, não é para fugir do que está reprimido, não é para fugir de traumas, não é para fugir dos seus defeitos. Aliás, já falei aqui várias vezes, os defeitos são imensamente necessários. O dualismo, o conceito de dualismo surgiu porque foi observado os opostos complementares. Só que o dualismo, ele não é o conceito dos opostos complementares, é dos extremos. Os extremos são nocivos. Eles não têm meio termo, ou é mais ou é menos. Os opostos complementares, embora opostos se complementam, eles favorecem um ao outro. Nisso há a colaboração. Ou seja, os teus defeitos são muito importantes. Por quê? Porque eles possibilitam que as qualidades sejam equilibradas. Quando defeito e qualidade se equilibram, você não vai ser 100% bonzinho, nem 100% malzinho. E tudo aquilo que é mal, entre aspas, né, o seu defeito, toda a energia do teu defeito pode ser revertido com uma qualidade. E você cria algo novo. Isso quer ser um alquimista, tá? Não é o alquimista do medievo, não. Aquele alquimista é o pai de todos os alquimistas, né? Ele não sabia ainda que a matéria age sobre a matéria. O alquimista energético, ele tem plena consciência dos opostos. Um defeito colabora para uma qualidade colabora para um defeito. Os dois integrados, eles criam algo novo e poderoso. E aí surge a sabedoria. A sabedoria, ela só pode nascer da integração. Então, não adianta a pessoa autoafirmar: eu sou uma pessoa muito sábia. Essa leitura de tarô foi para mim, porque a sabedoria está em mim. Eu sou muito sábia, nossa. Eu praticamente sou a encarnação da sabedoria, né? Não. Não é mesmo. Sem integração, jamais. O seu defeito é necessário. Consideram algo mal
e você acredita que é mal e você transforma em mal. Não. Defeito e qualidade são opostos complementares. Nós somos feitos de camadas e mais camadas de opostos complementares. E dado o momento a pessoa chega a acreditar, ela sente, ela percebe tudo isso. Mas como o animal está na dominância, ele interpreta como: almas gêmeas, eu preciso de um parceiro, o amor da minha vida, a outra parte de mim. Não tem outra parte de você. Não tem. Por dentro estamos aos pedaços. Temos que juntar tudo. Integrar. Ser um inteiro. Para que a individuação deixe de ser apenas uma compreensão, passe a ser uma realidade. A ideia central é que a integração. A ideia central é que um lado não existe sem o outro, quer dizer, os opostos não existem sem o outro. Ao iluminar a escuridão com consciência, você se torna uma pessoa mais inteira. A sombra, olha só, é por isso que eu chamo o inconsciente de energia yin. A sombra a que se refere o inconsciente não é escuridão. Tanto é que o vale é da sombra e da morte. Da morte o quê? Onde tudo é lançado para morrer. Inclusive as suas memórias. A sombra diz respeito à presença de luz, né? Imagine-se assim. O sol está ardendo num dia de verão. Essa é a consciência. Há uma árvore. Podemos chamar de árvore da vida ou árvore do conhecimento. Em dado momento, dependendo da posição do sol, esta árvore produz a sombra. Essa sombra só é possível porque a luz do sol está se refletindo em algo que produz a sombra. A sombra nada mais é do que a ausência de luz. A sombra só é possível quando há luz. Estão entendendo? A sombra é o lugar para onde corremos para nos aliviar do excesso de calor. Nem muita luz, nem muita sombra. A sombra é a lua. A luz é o sol. Lua e sol são opostos complementares. Estão no mesmo céu, estão exatamente no mesmo movimento do Tao, do Yin Yang. O sol sobe para que a lua possa subir. Identificação, né? Como funciona a integração? Por identificação. Em vez de se culpar por sentir inveja, raiva, culpa, seja lá o que for de negativo, pergunte-se o que esse sentimento está tentando lhe ensinar sobre os seus próprios limites e desejos. Quer dizer, tudo que a Shimada fala aqui, ela não está querendo que vocês se transformem em cordeirinhos brancos, nem em crianças gorduchas fofinhas, cheias de dobrinha e asinhas. Não. Shimada só quer que vocês se aceitem assim como são. Isso diz respeito a tudo o que vocês são.
Assim como a sombra ensina sobre a luz ensina sobre a sombra. Assim como o seu defeito revela a sua qualidade explica o seu defeito. Um existe por causa do outro. O cosmo inteiro consegue fazer isso. Por que a gente não? A gente nem é complexo assim como o cosmo. Olha quanta coisa tem dentro do cosmo. Reconhecimento. Identificar algo é uma coisa, reconhecer é outra, viu? Reconheça que você possui esses impulsos sem se condenar. Mas também sem dar desculpas para agir de forma destrutiva. É isso que a maioria de nós fazemos. O impulso vem, né, no reconhecimento após a identificação do que está em nós. Em vez de nós perguntarmos, por que isso aqui está em mim? É traço da minha personalidade ou adquiri isso em algum momento? É trauma? O que é? Quando você reconhece, você tem essa resposta, o que é? Você não tem que pegar aquilo e usar como arma contra você mesmo. Tipo, tudo que disser será usado contra você no tribunal do superego. Não. Desculpa. Quando você reconhece que é a confrontação, admitir, assumir, é isso, tá aqui. Não é para você se condenar, não é para você se maltratar, não é para você se autodestruir, não é para você se julgar. Água. Estimada, nessas horas, quando tem exatamente essas conversas com vocês, força mais a garganta. É um nível de inconformismo de ter que falar isso para vocês, porque eu acredito piamente que vocês são aptos a enxergar isso em vocês. Por que ainda não enxergaram? É que né? Eu não subestimo vocês, eu tô querendo entender por que vocês se subestimam. A cura está nas suas mãos. Por que você não usa? Eu não sei. Transformação. Cada defeito ou imperfeição pode ser canalizado e convertido em uma virtude ou força quando compreendido de forma consciente. É o que eu acabei de falar, não é? O seu defeito, a sua imperfeição é o que te torna único, você sabia? Você está achando que as tuas qualidades que te fazem tão brilhante? As suas qualidades te fazem brilhar, mas são seus defeitos que iluminam. Como? A partir do momento que você transforma. Canalizar e converter energia é alquimia. Você concentra a energia, que é tipo um impulso. É como pisar no acelerador do carro. É como se virar a chave do carro. Canalizar é isso. Você concentra a energia para direcionar ela. Sabe Dragon Ball Z? É filosofia oriental. O teu defeito, ele tem uma vibração forte, tem uma energia. Se você emana essa energia de modo literal, conforme teu defeito, vai dar ruim. Se ele entra em colaboração com uma qualidade, ele se transforma, porque a energia se transforma. Então, eu tenho este defeito. Este defeito é uma energia concentrada. Só que esse defeito, ele não está sendo legal assim. O que eu faço?
eu encaixo nele a qualidade necessária para equilibrar esse defeito. Eles vão se tornar uma coisa só. E essa uma coisa só é poderosa. Isso se transforma em virtude. O virtuoso não é 100% bom, gente, do conceito humano. Nem é 100% mal. É uma pessoa na dominância. A essência em dominância é quem tem domínio de si. Quando você pega um defeito, uma qualidade e converte em virtude, a virtude é o domínio sobre opostos. Tudo aquilo que me fazia exibir a minha qualidade desapareceu. Tudo aquilo que me fazia esconder os meus defeitos desapareceu. É maravilhoso isso. É disso que se trata o trabalho de luz e sombra que nós teremos daqui a um tempo. Esse é só um resumão do resumão, para vocês perceberem que a jornada de autoconhecimento vai além, muito além de repetições como se fossem mantras, de conceitos que ficam mantendo você num padrão. Não há liberdade com padrão. É que nem o cubo mágico. O meu filho do meio tem uns 3, 4 cubos mágicos diferentes. Quando eu era criança, eu tinha o meu cubo mágico. Eu nunca consegui montar ele inteiro. Até que eu descobri com meu filho que existe um padrão para você girar o cubo e voilá, todas as cores estão bonitinhas. O cubo mágico foi criado num padrão e você só pode organizar as cores no lugar certo se você obedecer esse padrão. E você não é um cubo mágico. Por que você não pode ser todo coloridão? Se você for todo coloridão, como um cubo mágico todo embaralhado, você é livre. É óbvio que tudo isso pode ser muito mais esmiuçado. Dá para pegar e fazer uns 20 temas só com tudo isso que eu falei. Mas como para variar já deu 1h20 de vídeo, vamos deixar lá para frente. Eu preciso adestrar o meu cérebro a reduzir o tempo de fala e não esmiuçar tanto, né? Pegar um determinado tema, sim, e todo esmiuçamento se concentrar só nesse tema, porque acabo que num vídeo eu falo de várias coisas, né? Eu percebi isso esses dias. Eu vou dar um jeito de diminuir o tempo de vídeo para não ficar maçante para vocês, tá bom? Mas enquanto isso, faz o de sempre. Assiste antes de dormir, ou em suaves prestações, ou quando for no banheiro. Em vez de você ler um livro no banheiro, escuta um vídeo, né? Até onde der. Depois lava a mão para pegar no celular, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi só uma amostrinha grátis do nosso trabalho de luz e sombra. Se vocês estão interessados, comentem. Se vocês não estão interessados, eu vou trazer assim mesmo. E se vocês não querem comentar, tá tudo bem. E agora desapareçam. Ah, não. Eu vou subir na segunda noite esse vídeo, tá? Sexta noite, sábado, domingo, quero ver mais vocês longe daqui.
Beijo na alma.